Terra Sonâmbula. Ai, Jesus... Givenchy. Maldivas. Amor. Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Verso neste domingo, em que aqui estamos para saber conhecer o verso, a outra página de mais uma figura icónica. E hoje, uma figura icónica do ambiente, uma verdadeira amiga do ambiente, mas atenção que esta responsabilidade, que este ativismo deve ser individual. Vamos conversar com ela, que tem projetos inclusive em prol do melhor ambiente, a saúde do nosso ambiente. Regina Charumar, a convidada para hoje. Olá, Regina. Olá, Tatiana. Olá a todos que nos estão a ver aí de casa. É um prazer estar aqui e espero fazer o meu melhor. Muito bem. Nós vamos conversar mais sobre ti, mais sobre o que nós já sabemos pelo trabalho que tu desenvolves. Nascida há 31 anos atrás. É a parte mais difícil, confesso. Não Falar é? de mim é a coisa mais estranha do mundo. Mais estranha. Não consigo. Vou me esforçar, prometo, e acho que vai dar certo. Vai dar, certamente. Nascida há 31 anos, na Beira. Conta-nos a tua história, inclusive por lá viveste até adolescência, até juventude. Praticamente, eu estou em Maputo, Uhum. estou em Maputo há 6 anos, então Até mesmo já faz adulta. sim, mudei-me, eu digo há pouco tempo, tanto que algumas ruas, algumas coordenadas, quando as pessoas perguntam, por exemplo, vens a Patrícia Lumumba, fica a perguntar-me onde é que é? Aonde que é? Jesus, porque É, eu ainda fazer tenho... a busca do mapa. Pois. Estou há 6 anos em Maputo, nasci e cresci na Beira, estudei praticamente quase todo o processo lá para a Beira. E como eu disse, mudei-me há 6 anos. A experiência em Maputo é nova, é recente, mas tem sido muito boa e produtiva. Boa. E a contar a tua história, boa parte dela, ao menos até aqui, vivida em Sofala, Beira, quais é que são as memórias que te ocorrem? Confesso que me vêm muitas coisas boas, me vem muito a minha família, o meu porto seguro. Tudo que eu sou foi construído naquele lugar, na Beira. Então, as memórias que eu tenho de infância boa, infância bonita, com todas as dificuldades, mas muito bonita, eu consigo sempre imaginar, quando eu me lembro da minha cidade, eu me lembro do meu pai, do rosto do meu pai, que ele vive lá até agora, e do rosto dos meus irmãos, da minha família, do meu bairro, a entrada do bairro, as casas todas, me vem muito, é nostálgico ao mesmo tempo. Eu me lembro só de coisas boas e de pessoas muito boas, pessoas muito quentes. Eu costumo dizer que eu sou um pouquinho suspeita para falar de Sofala e de Beira, porque e tem esta coisa da resiliência, são pessoas muito fortes e determinadas. Não estou a falar de mim, de forma alguma. Sim, mas na verdade é muito assim que se caracterizam as pessoas da Beira, de Sofala. Eu me lembro com nostalgia e confesso que quando eu começo a tentar recuar no tempo e a visualizar essas imagens, me dá uma emoção, ao mesmo tempo uma vontade de chorar, então prefiro... Mas é que nós ainda vamos permanecer um pouco aí. Vai. Portanto, na Beira, tu és a primeira menina, porém terceiro filho, a terceira filha dos teus pais, de um conjunto hoje em dia de 8 irmãos. Como é que foi sempre a tua relação familiar? Nós crescemos num ambiente em que era muito nós, é muito família fechada. Nós não tivemos... Eu costumo dizer que eu tenho ciúmes de pessoas que têm avós, tios, primos. E nós crescemos num ambiente em que era eu, meus irmãos, o meu pai e a minha mãe. Então, uma família muito pequena, mas uma família muito unida, muito aconchegante. Claro que batíamos uns com os outros de frente, às vezes não nos entendíamos. Com meu pai também a mesma coisa, havia horas que meu pai era muito, continua a ser muito, ele tem um jeito de ser e uma forma de
de educação que eles chamam, né? Na época nós entendíamos perfeitamente, aliás, agora entendemos, no passado não entendíamos. É muito rígido. Então, educação militar, muito rigoroso. Meu pai definiu a hora de entrada, a hora de saída. As mulheres tinham que estar no máximo às 17 horas dentro de casa. E não se pensava em namorar de forma alguma. Mas pronto, acho que com o tempo ele foi, e também com a idade, pelo menos que eu me lembro, depois de sair de casa, as coisas ficaram bem mais aliviadas, maleável. Meu irmão agora tem umas liberdades que eu nunca tive na minha vida. Então, são coisas que eu também agradeço ao mesmo tempo pela rigidez, porque eu acho que isto moldou, todos nós temos a mesma estrutura, o mesmo jeito de pensar, acabamos definindo a nossa vida também tendo em conta isso. E foi muito bom, foi positivo. Outras memórias, seja entre si, para além dos seus pais, também os seus irmãos, tinha amigos na zona, no bairro? Confesso que nunca fui de muitos amigos. Eu costumo dizer que eu não sei me dividir, o meu coração é muito... Se eu estou contigo, eu estou contigo. Não consigo partilhar muito a parte afetiva. Então eu tinha uma amiga de infância, que fomos até a adolescência, até me mudar para cá, para Maputo, que é a Mariamo, que agora está casada e tem um filho. Depois dela se casar e eu me mudar para Maputo, completamente, os nossos laços não se tornaram os mesmos. Agora estamos um pouquinho mais distantes, mas é a única figura como amiga que nós crescemos completamente juntas. Tu ias para a esquina, ela estava contigo. Tu acordavas, até às 10 horas já estavam juntas, já andavam juntas. Foi uma coisa fantástica. Me lembro também de alguns colegas de faculdade, do ensino primário até a faculdade, que até agora consigo manter alguns laços, principalmente as pessoas que foram comigo até a fase da licenciatura em Direito, a fase da advocacia, quando nós passamos pelos estágios. Então, todo esse pessoal que fez parte deste percurso ainda tem um contacto, graças a Deus. Não somos amigos, mas somos pessoas próximas, de quando em vez tentamos interagir. E em termos de infância, adolescência, confesso que não me lembro de muita coisa. E também não tenho muito. Muito bem. E em relação à escola, sempre correu tranquilamente? Como é que era? Na escola, na beira? Sempre foi tranquilo, porque eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, principalmente aos estudos. Confesso que do ensino primário até o ensino secundário, que eu me lembro, eu não era aluna excepcional, esquece, eu era de 10, 11, por aí. Era mesmo na tangente, passava os dias e graças a Deus consegui. E tinham disciplinas que eu não batia mesmo, não conseguia. Mas na fase da faculdade foi uma fase muito melhor. Foi a faculdade desta área que desenvolve? Direito, eu fiz Direito. Não? Sim, lá para o mestrado é que já fui olhando mais para a especialidade, mas eu comecei com Direito, como geral, e depois fui olhando mais para a via ambiental, fui me especializando, entre aspas, na área ambiental. Então, a minha fase da licenciatura é que foi muito mais bonita. Se calhar é porque eu digo que eu me encontrei, porque eu sempre quis fazer Direito. Eu sempre olhava para a imagem, aquela figura do advogado no fórum, com aquela roupa, eu ficava empolgada, começava a imaginar, meu Deus, se eu chegar um dia a dizer assim, e aquela fala, aquele tecnicismo, da mesma forma que eu aprecio muitos médicos e vejo... Então o Direito foi para mim a primeira opção, porque era coisa. Sim, era aquilo que eu queria. A segunda opção era, que eu me lembro, Literatura e Linguística. E eu, quando via o meu resultado na pauta aprovado para Direito, foi aquela coisa de eu vou contar para o meu pai vai pular, porque o meu pai também estava muito, muito ansioso para ver o resultado, e foi uma escolha feita com toda a vontade e toda a determinação. E se calhar é isso que me fez ter um processo de ensino muito melhor do que na primária e na secundária. De forma resumida, pelo menos a fase da licenciatura foi muito bonita, foi muito gostosa. E foi na Beira? Foi na Beira. Tenho boas memórias dessa fase. Tenho também umas memórias não muito boas, porque
eu saí do ensino secundário, agora eu consigo ver que eu fui muito vítima de bullying. Muito. Porque eu era mais nova da sala, na 10ª classe até a 12ª, eu era mais nova e mais pequenina. Mas era pequenina mesmo, de pequenina. E a minha mãe, na época viva, tinha a mania de me colocar aqueles vestidos de rio. Eu chegava à escola, eu me lembro, e havia uma separação. O pessoal da 8ª, 9ª e 10ª, eles estavam no horário de tarde. E quando tu passavas para a 11ª e 12ª, tu ias para amanhã. E havia aquela coisa de... É como se fossem estratos sociais. É como se tu, quando fosses para amanhã, já fosses uma pessoa mais adulta. E aqueles que estavam às 10, 11, 12 horas eram os mais novinhos. Eu, quando passei para a 11ª e 12ª, eu já estava a lidar com pessoas muito mais velhas. E era aquela coisa de seção A, seção B, acho que era isto mais ou menos. Então, as pessoas eram já vestiam aquele uniforme todo muito bonito, as pessoas estavam todas, já namoravam e coisas assim. E eu era aquela pessoa que, no fundo, não devia estar naquele processo, porque eu era muito pequenina e estava daqueles vestidos de renda. E eu, quando entrava para o portão, eu me lembro que aquele pessoal, todos mais velhos, ficavam sentados mesmo à entrada. Quando eu entrasse, ficavam, mas esta miúda está a vir cá fazer o quê? O que faz aqui? É uma criança, volta para casa, vai lá. Como é que eles diziam? Tomar beberon em casa, porque ainda é muito cedo, não sei o quê. Então, foram 12 anos, 11ª e 12ª, que foi eu ficar na sala, sair da sala para casa, sala, eu nunca estava no corredor, nem estava no pátio, porque era muito bullying. Mas depois, para a faculdade, foi muito tranquilo. Foi mais tranquilo. Que bom que assim foi. E desde criança já desejava fazer-se ambientalista. Fala que Direito é o curso que muito gostava, mas também já pensava nesta área, nesta vertente, já tinha algumas práticas de ativismo ou nem por isso? Sim. Está à vontade de consumo, vamos ouvir. Sim. Eu tive desde cedo um contacto muito forte com terra, com a natureza, com coisas assim. Mas eu confesso que eu só me dei conta, eu me apercebi. Há sim uma questão ambiental também, não é? No início eu achava aquilo fofo, porque eu gostava de plantas, tanto que eu fui uma das primeiras pessoas, aliás, a minha família, meu pai é muito... O meu nome já diz alguma coisa e eu sempre ouvi muita gente a dizer isso, arrumar. E meu pai sempre foi uma pessoa muito de arrumar. Meu pai... Muito de arrumação, tudo como deve ser. Meu pai já acorda e está a limpar. Por volta das 9, 10 horas está a organizar, ou está no teto, ele está sempre a mexer, em alguma atividade. Está sempre a arrumar. Então eu consegui, no fundo, puxar esta parte do meu pai, mas ir um pouquinho além, porque eu tinha uma coisa que eu também não conseguia encontrar explicação, porque eu estava sempre a plantar ou a ir ver o mar, porque nós vivemos muito próximo ao mar, bairro Macute, é mesmo ao lado do mar. Então, todos os santos dias, se eu tivesse algum problema, se eu estivesse feliz, se eu estivesse naquele momento nostálgico, ou se estivesse com alguma preocupação da escola, da faculdade, eu estava na praia. E era uma coisa que eu, naquela época, não percebia, mas que mostrava que eu tinha muita ligação com a natureza, com a terra, com o mar, e isto me emocionava ao mesmo tempo. Mas eu acho que meu pai também se apercebeu disso, porque ele foi uma das primeiras pessoas que disse assim, tu gostas muito disso, gostas muito de plantar, mas na minha cabeça era só gostar, não era nada Era natural, disso. era uma atividade normal. Sim, né? era tranquilo. Só que quando eu vou para a faculdade, eu me lembro que eu tinha uma inclinação pelo direito de ambiente que era uma coisa louca, que foi uma das cadeiras que eu tive a melhor nota em todo o processo. E eu conheci a professora Paula Silveira, que é portuguesa, que, eu olhava para ela, miúda, eu vim de um processo de bullying.
Eu era a mais nova de todas as turmas que eu estudei. Quando eu chego para a faculdade, eu consigo ser não a mais nova, mas naquele grupo dos mais novos. E a minha figura de inspiração, quem foi? A Paula, porque era a professora mais nova da instituição. Era aquela professora de Direito, com um mestrado feito, mas que andava daquelas sapatilhas, umas calças jeans todas rasgadas, não sei o quê. Eu olhava para ela, e pequenina, eu olhava para ela, eu quero ser igual a ela. E o melhor de tudo é que ela estava a dar Direito do Ambiente, quando eu passei para a fase do e ela passou a pegar a especialidade ambiental em todo o processo. E ela não era de falar, não era só de teoria, era uma pessoa que vivenciava o ambiente de uma forma que eu olhava e dizia, meu Deus, como é que ela consegue ser tão boa? Ela tinha sempre uma sacola com ela e na sacola tinha um saco. Ela comia algumas coisas durante a aula e colocava aquilo numa sacola. E eu ficava a olhar para ela, a tentar entender porque que ela fazia aquilo. Ela outro dia chamou-me e disse assim, Regina, o que é que tu queres fazer na tua vida? Eu disse, professora, eu estou um pouquinho perdida entre a parte criminal do direito e a parte ambiental. Ela disse assim para mim, onde é que tu consegues ter tranquilidade e dizer, olha, eu gosto, eu sinto isso na minha pele, é o reflexo do meu ser. Onde é que tu sentes isso? Eu disse, na área ambiental, mas aqui em Moçambique é possível. Não parece fluir muito. Ela disse, Regina, eu nem precisei, eu só perguntei que era para ter certeza disso. Mas pelo que eu vejo, todo o teu percurso, eu converso contigo, eu fico a te observar. Tu tens inclinação para a área ambiental, isso não é nada que tu precisas falar, as pessoas olham para ti e percebem isto. Então, se tu gostas disso, segue. Eu confesso que foi aquele clique que eu precisava na minha vida. Foi a partir daquele momento, de observar a professora Paula, de ouvir ela falar comigo, que eu disse para mim, não interessa se em Moçambique é possível, não interessa nem falar de Moçambique, nós estamos a falar de Moçambique, mas estamos a falar de Beira, que é outro contexto completamente diferente. Se ela acreditava neste potencial que eu tinha, por que eu não ia acreditar? Eu me lembro que eu parei nesse dia e comecei a rever todo o meu processo, tudo que eu tinha por dentro e me descobri. Eu acho que naquele momento foi uma espécie de janela a abrir-se para mim, a dizer assim, vai lá, vai que é lá. Depois eu estava a fazer a minha dissertação do mestrado, que eu me lembro que eu comecei a pesquisar muito a questão ambiental, porque era um tema de pesquisa meu. E foi ali que eu nunca mais parei. E pronto, foste fluindo. Mas vamos recuar um pouco. Quando tu ainda na secundária que tiveste bullying, né? Que eras, para além da mais nova da turma, a mais pequenina, assim, falando da sua fisionomia, como é que tu reagias? Como é que tu lidavas com o bullying? Naquela época eu não tinha reação nenhuma, aliás eu ficava só a chorar, não tinha outra alternativa. Eu chegava a casa e dizia para a minha mãe, mãe, estão a reclamar do meu vestido, minha mãe, do teu vestido qual? O verde? Eu sim, no dia seguinte colocava amarelo. Eu ia para a escola, o pessoal olhava para mim, mas esta miúda, eu não tinha, primeiro porque eu não fazia ideia que era bullying. Isso tu só te apercebes quando cresces e depois deste processo sabes todo. Dar o conceito e tudo mais. Sim, na época aquilo para mim era... Eu olhava para os rapazes, que eram os mais velhos que faziam aquilo comigo, eu ficava a tremer-me toda, eu não tinha coragem de chegar. Eu quando fosse para passar, eu acho que até se eu pudesse, eu fazia aquela mágica de abduzir e desaparecer, só sair na sala. Mas pronto, eu tinha que passar por eles, toda franzida assim, escondida, entrava para a sala, depois na hora da saída pegava as minhas trouxas, saía e todo o processo foi assim, eu não reagi em nenhum momento. Terá influenciado de alguma forma em ti, criou algum trauma ou nem por isso? Ou eu terá acho ficado mesmo ultrapassado? Criou algum trauma, assim, eu tenho muito receio de passar na frente das pessoas. Agora, se calhar porque eu não tenho muita necessidade de passar, mas alguma fase da minha vida foi muito complicado passar entre as pessoas.
porque na minha cabeça era sempre aquela sensação de que vão falar do meu tamanho, vão falar do meu sapato, coitado do sapato, que na época, Jesus, não sei. Como é que era o sapato? Partilha connosco. Jesus, com cada história, eu usava umas botinhas, umas... Ensino primário e secundário foi mesmo do loucos. Era aquele sapato que tu usavas todos os dias. No secundário, então foi... Eu me lembro que havia uma sandália que tinha a parte de trás que minha mãe pregou algumas vezes aquele sapato, que outra vez eu estava a passar, aquilo colou no chão. Quando eu levanto, ficou a sola. Ficou. A sola ficou ao chão, É. o sapato. Eu olhei para os lados assim, aqueles meninos todos a olharem para mim, deixei a sola e fui andando assim devagar para casa. Não levaste a sola para casa? Como é que eu ia levar aquele pessoal a olhar para mim assim, oh Jesus, eu não vou levar a sola. Cheguei à casa, minha mãe, onde é que está a sola desse sapato? Ixi, não sei, mãe, porque ficou lá, não sei o quê. Minha mãe, pá, isto aqui não tem como mandar para o sapateiro porque não tem a sola. Regina, como é... Foi uma infância muito difícil, mas muito boa. Eu tenho lembranças muito boas disso, tirando a parte dos sapatos, das dificuldades, que eu acho que faz parte de todo o processo. Exato. Mas foi no fundo, muito bom tudo isso. Muito bem. De tudo que pode aprender na infância hoje em dia, o que é que lhe vale a pena? Seja do que adquiriu, teve como ensinamentos dos seus pais, de tudo o que acontecia à sua volta. O que é que se reflete hoje em dia na tua vida? Eu valorizo muito as conquistas, por mais pequenas que sejam. Eu digo que eu venho eu venho de uma família muito humilde. Humilde para não dizer uma família pobre, né? E continuo, de forma alguma, não estou a dizer que eu passei por uma outra fase, mas vim de uma família com muitas dificuldades. Mas no meio disso tudo, eu tive uns super-heróis que meu pai e a minha mãe, que foram figuras muito que eu levo até agora na minha vida. Eu olho como espelho e motivação, porque meu pai podia faltar tudo. Podia faltar açúcar, podia faltar não sei o que para o chá, mas tinha sempre livro e caderno para ir para a escola. E meu pai dizia assim para todos nós, eu não estudei tanto, mas vocês vão estudar e vocês vão ter um futuro muito melhor que o meu. E isso só vocês é que podem construir. E vão construir neste processo todo. E eu vou estar aqui sempre. E meu pai sempre foi essa figura. Meu pai virava noites a trabalhar, tentava de todas as formas fazer cópias dos meus códigos. Não tinha condições de ter um código novo, até porque tinhas que mandar vir de Maputo. Então não é muito fácil. E meu pai sempre fazia as cópias, meu pai sempre foi aquela pessoa que incentivou todos os filhos a estudar, porque ele sempre repisou, o futuro está na escola e vocês vão estudar. Enquanto eu estiver vivo, vocês vão estudar. Então é uma daquelas coisas que eu levo para a minha vida, que eu acho que eu vou passar para os meus filhos todos. Tu tens todas as dificuldades, mas se tu tens força de vontade, tu vais atrás dos teus sonhos, vai lá e vai conseguir. Isso eu levo lá do passado dos meus pais. Exato. Alguma outra coisa, algum outro valor, princípio? Honestidade, porque, olha, meu pai é uma figura muito especial para mim, muito especial. A minha mãe também. Para perceber em conversa. Sim, a minha mãe também, mas ela não é daquelas pessoas que eu conseguiria homenagear viva, porque ela não está viva. Então, meu pai é aquela figura que eu fico a olhar assim, porque eu agora faço uma espécie de introspecção e começo a lembrar, mas o salário que o meu pai tinha. Agora, olhar para agora, eu começo a pensar como é que ele conseguia colocar comida em casa e fazer-nos estudar todos, porque todos os meus irmãos, toda a minha família, tirando os meus dois mais novos, todos tiveram a licenciatura feita, mas tiveram meu pai atrás disso. E ele não tinha condições, se eu for a comparar agora e a olhar para o salário que ele recebia, ele não tinha condições de fazer aquilo, mas ele sacrificava tudo o que ele tivesse para nós ir para a escola. Então, acho que a única coisa que eu consigo olhar para o meu pai, para mim, é a figura heróica da minha vida, mas é honestidade, é força, é luta, é garra. Então isto tudo eu levo do meu pai e da minha família, porque é mesmo. E como é que tu conseguiste ir ganhando este destaque na área ambiental, depois de principalmente especializar-se em direito ambiental?
foi um processo, e foi um processo contínuo e está a ser até agora. Na verdade, quando eu saí da Beira, eu comecei a fazer primeiro uns pequenos trabalhos na Beira, de ativismo, e infelizmente Beira não, naquela época, 6 anos atrás, não tinhas condições nenhuma para fazer o ativismo. A questão ambiental é muito recente, se nós formos a olhar para o nosso contexto, e para a Beira a coisa era bem mais difícil ainda. Então, o processo inicial foi muito difícil. Quando eu passei para cá, para Maputo, foi bem mais difícil ainda. Porque uma coisa é tu teres uma estrutura familiar por perto, que te dê o suporte, ter os teus amigos com quem estudaste. Pronto, vir para Maputo foi completamente começar do zero. E numa cidade em que não conheces ninguém, não és referência nenhuma, ninguém sabe de onde é que vens, nem fazem ideia. O processo foi mesmo a pedrada. E a faculdade já tinha sido na Beira. Já tinha sido na Beira. Então, o processo de inserção foi um pouquinho difícil, mas confesso que se eu for a comparar com as outras pessoas que se calhar vieram das províncias para Maputo e não tinham nenhuma formação, de certeza tiveram muito mais dificuldades. Então, se eu olhar para esta brecha da formação, eu consegui me inserir porque eu já tinha esta formação feita. Mas em termos de ativismo foi uma luta muito louca mesmo, de começar as pessoas a olharem assim, mas esta pessoa quem é? É doida, está bem da cabeça. E nas redes sociais então tu recebias aquele feedback do tipo, mas tu não tens nada para fazer na vida e és mulher e tu não tens outra coisa para fazer e tu vais estar aí a recolher o lixo das pessoas, tu vais estar aqui a gritar ambiente, as pessoas estão preocupadas com outras coisas. Então, no início foi mesmo ouvir estas coisas, foi mesmo ouvir as pessoas a dizerem desiste, não te metas nisso, porque isto não te vai levar a lugar nenhum. Aliás, acho que todo o processo em Maputo foi de ouvir estas coisas, de ouvir que não vai dar certo, que Moçambique não é o lugar certo, que este problema não é nosso, que tu és maluca. E pronto, mas é aquela coisa que eu digo, se tu sabes o que estás a fazer e acreditas nisso, por mais barreiras que te apareçam no meio do caminho, por mais dificuldades, vais com tudo. Se der medo, vai com medo mesmo, como dizem. Então foi mesmo partir todas as pedras até tentar encontrar a pérola. E o caminho é esse, encontrar a pérola até agora. E a realidade da higiene e limpeza do espaço das cidades, e não só em comparação Beira-Maputo, é extremamente diferente. Tinhas uma concepção antes, principalmente quando escolheste o curso, a ter em conta o contexto onde estavas inserida, e terá impactado ter chegado cá a Maputo e ter presenciado outra realidade? Sim. Porquê? Porque a Beira, por mais que seja a segunda cidade de Moçambique, as realidades são completamente diferentes. Ainda é muito provinciano, é muito fechado, e tu tens pelo menos menos descartáveis. Na época, por exemplo, tu tinhas menos descartáveis. Nós temos aqui uma imensidão de opções em termos de produtos, principalmente os que vêm da África do Sul, das bebidas, etc., que não tens para a Beira. Na época que eu estava lá, até me mudar, por exemplo, a Coca-Cola era retornável. As cervejas todas lá para a Beira, mais aquelas enormes, então tu ias e voltavas com a garrafa. Não tinhas tanto lixo nos espaços públicos. Porquê? Porque o tipo de produto que era consumido lá não dava muito espaço para isso. Quando eu me mudo para Maputo, eu vejo uma realidade completamente diferente. As opções aqui, as alternativas, os produtos que entram aqui, maioritariamente são descartáveis. Isto chocou-me um pouco, e a quantidade de lixo nos espaços públicos e nas praias foi daquelas coisas que eu olhei e disse, pelo amor de Deus, como é que isto está assim? E repara que, da mesma forma que as pessoas saem de Moçambique para a África do Sul e ficam a pensar que é o Eldorado. Tem uma outra postura.
E é o Eldorado, é lá onde nós imaginamos que todas as cenas do Hollywood acontecem lá. Então nós quando saímos da província, o nosso Eldorado é Maputo. Na nossa cabeça nós vamos encontrar altos prédios de tantos andares, as pessoas a andarem dos carrões, a cidade toda limpa. E tu quando chegas aqui, tu percebes que não é bem assim. Até se fores a comparar, era melhor ficar lá em termos ambientais, não estou a falar do resto. E foi um baque, foi um meio assim, mas foi um baque positivo ao mesmo tempo, porque se eu vinha de uma realidade em que a questão ambiental, o problema é que eu olhava mais para a cidade da Beira era o fato de estar abaixo do nível das águas do mar e a questão da erosão muito presencial, mas não tinhas muito de lixo. Quando eu me mudo para Maputo, eu tive um choque por causa do lixo e aquela concepção de cidade das acácias, e que eu vim e procurei pelas acácias e fiquei, onde é que estão as acácias? Então, isto começou a me fazer ter mais vontade de trabalhar na área ambiental, mais força, porque percebi que realmente era necessário fazer alguma coisa. E principalmente quando se trata da gestão de resíduos sólidos, gestão de lixo. Eu disse para mim mesma, se lá do outro lado não era tão necessário, aqui é necessário. Então, vamos lá pegar nisso e ver se isso vai para frente. E foi voltando sempre para aquilo, nas pedras mesmo, na pedrada. E aos poucos entrando nas brechas que existiam, até avançar. Muito bem. E assim vai-se fazendo a tua história, não é? Vai-se fazendo, vão-se realizando os teus sonhos, vais fazendo a trilha do teu caminho. E nesta trilha, até onde gostava de ir a Regina? Jesus Cristo, até onde eu gostava de ir. Eu confesso que até agora não encontrei um limite para mim. Eu acho, e graças a Deus, Deus tem sido muito bom. E nisso eu não nego. Se eu consigo olhar para a minha figura heróica, que é meu pai, eu consigo olhar também para Deus muito presente na minha vida. Porque há algumas coisas que eu acho que é tudo a mão de Deus no meu processo. Sempre achei que a mão de Deus dá-me a impressão que Ele fica aqui, a olhar para mim e a dizer assim, estás a precisar? Ok, aqui, passa. Então, onde eu quero chegar, onde Deus permitir. E Ele tem sido bom. Então, se continuar a ser assim, se eu continuar a ser uma menina boa para o meu Deus que está aqui, o protetor, eu tenho certeza que o limite é o seu. E há muita coisa por se fazer, há muitas dificuldades no país, há muitas necessidades. E onde eu puder contribuir, eu vou contribuir. O meu limite é conseguir os resultados, é chegar e dizer eu fiz isso, eu consegui. E principalmente dormir no colchão com a sensação de eu fiz alguma coisa. Isto é o que me move, o limite é o seu, sempre. E a nível pessoal, o que mais deseja na vida, Regina? Casa no mar, à beira-mar e um monte de árvores à volta, uma sombra, uma rede de deitar, uma guitarra e um vinho. Mais nada. É tudo o que mais deseja? É tudo que eu quero. Natureza à volta, ouvir o mar, tranquilidade. É uma coisa que eu acho que eu vou, não sei, dá-me a impressão que se eu conseguir viver até uns tantos anos, eu acho que consigo. O meu sonho é esse, é tão simples, tão simples, tão simples, que eu só quero sossego, não há nada. Deseja ter família, filhos? Desejo. Desejo. Pode ser que não, há mulheres que não têm muito isto como verdadeiramente um sonho. Confesso que eu nunca fui uma pessoa assim muito de pensar em casamento, família. Há um tempo que eu achava que eu era meio masculina. Depois percebi que não, que eu não gosto mesmo da ideia do vestido de noiva, aquele calor e as pessoas a transpirar. O meu casamento vai ser assim, eu já desenhei. Calça jeans ou mais ou menos aquele tecido, o linho branco, uma t-shirt à beira-mar, está ótimo, está perfeito. O vestido de noiva vão impor, de certeza, família e coisas assim, eu vou ter que aceitar. Mas em termos de desenho de família, eu sempre sonhei voltando à minha casa à beira-mar,
o meu filho, o meu marido, os nossos animais e mais nada. E mais nada. Muito bem. Como é que se define a Regina? Como é que se vê? Jesus, que pergunta difícil. Agora estou a tentar encontrar uma resposta. Como é que eu me vejo? Jesus. Lutadora. É verdade, soube que gosta muito de café. Sou viciada, não posso dizer A viciada. todo momento. Eu confesso que reduzi durante muito tempo. Na verdade, eu tive um pico do café por causa da fase do doutoramento. Por causa do fuso horário, com os meus colegas da minha faculdade, eu tinha que estar às 2 horas a estudar. Então, às 2 horas, o que eu precisava para viver, e eu ficava o dia todo a trabalhar. Chegava por volta das 22 em casa, eu queria pagar, mas eu tinha que estar acordada às 2 horas com a energia que eles tinham lá do outro lado. Porque às vezes eu chegava à plataforma e encontrava textos enormes dos meus colegas, pelo amor de Deus, o que é que eu vou fazer agora? Café, começava a ler e aquilo... Pronto, acabou sendo a sua prática, tomar café a todo momento. Eu era de um café e passei a chegar aos 4 cafés por dia, mas é banheira, não é cafezinho. Só que do ano passado para cá, eu reduzi muito o café e agora consigo estar em 2. Logo cedo, café, e ao final do dia, há quem diga que não consegue dormir depois de café. Eu durmo tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Eu bebo café e chá, muito chá e café, mas café faz parte Os mesmo. líquidos diários. Tem que ser, senão eu não funciono sem café. Eu fico assim a olhar para as pessoas a perguntar, Regina, eu olho para ti assim, Regina, dá-me café, está aí a funcionar. Muito bem. Regina, chegamos ao fim da nossa conversa. Quero agradecer pela sua disponibilidade, por esta partilha, por ter nos permitido saber um pouco mais de ti. Eu que agradeço, confesso que é daquelas coisas que eu fico ainda confusa. Falar de mim é uma coisa muito estranha. As pessoas falam, eu ouço e até pergunto, estão a falar de mim? Porque eu não consigo me encaixar em alguns momentos. E eu agradeço pelo convite, Tatiana, agradeço pela oportunidade e principalmente por ter esta possibilidade de abrir o outro lado de mim e dar a conhecer a quem interessa. E muito obrigada e obrigada a todos que estão lá em casa também. Obrigada. Desta feita, nós realizamos mais uma edição do Verso e hoje foi de Regina Charumar, ambientalista, que partilhou um pouco mais da sua pessoa connosco. Espero que tenha sido interessante para ti. Voltamos próximo domingo, à mesma hora. Tchauzinho. Feijoada, com tudo. Meu pai e a minha mãe.